Quais os direitos dos diabéticos perante a lei? Olá, seja bem-vindo ao canal Só Dicas Online. Nesse vídeo vamos falar sobre os direitos previstos em lei para os diabéticos. O que é dever do Estado fornecer para quem sofre com essa terrível doença? O que diz a lei? De acordo com dados divulgados pela Federação Internacional de Diabetes, existem hoje, no mundo, em torno de 250 milhões de pessoas com diabetes. A estimativa da entidade para 2025 é que esse número aumente para 380 milhões. Só no Brasil, existem 11 milhões de diabéticos e 50% deste total desconhece que possui a doença. Ainda no Brasil, o último censo que dá conta do número de diabéticos no país foi realizado no final dos anos 80 pelo Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes. À época, os dados indicavam uma prevalência média de 7,6% na população urbana entre 30 e 69 anos e dentro da mesma faixa etária, 7,8% tinham tolerância diminuída à glicose. Mais recentemente, a Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz da Bahia, realizou um levantamento epidemiológico que apontou que de cada 4 diabéticos do país, 3, ou 75% não controlam a doença e estão com alterações nos índices de glicemia. Foram analisados 6.371 diabéticos com idade entre 18 e 98 anos, em 22 centros clínicos distribuídos em 10 cidades brasileiras. O estudo também apontou que as pessoas do grupo avaliado já apresentam alguns dos sintomas decorrentes da doença como retinopatia diabética, neuropatia e problemas renais. O quadro, como se pode evidenciar, é bastante complicado. Para que a doença fique sob controle, os portadores de diabetes dependem de insulina, aparelhos de medição da glicose, glicosímetros, seringas, pontas de agulha, lancetas, tiras reagentes, medicamentos e bombas de infusão. São produtos, cujos custos os tornam inacessíveis para a maioria dos doentes. E apesar do avanço nos números da doença, ainda hoje, é na Constituição Federal de 88 que os diabéticos têm respaldo para fazer valer seus direitos ao tratamento gratuito. Assim reza o artigo 196 de nossa Lei Maior: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vale lembrar que a Constituição de 1988 também criou o Sistema Único de Saúde, SUS, regulamentado por meio da edição, em 1990. Desde então, a obrigação do Estado, mencionada no artigo 196, deve ser compreendida como poderes públicos federal, estaduais e municipais. Com relação a leis específicas que garantem os direitos dos diabéticos, alguns estados, entre eles, São Paulo, também criaram legislações próprias para atendimento aos pacientes diabéticos. Em tese, a lei garante atenção integral aos diabéticos, mas na prática, não prevê quais itens do tratamento serão fornecidos e nem as condições para isso. E somente em outubro de 2006 foi promulgada a lei federal que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e a monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos. A implementação da lei aconteceu um ano depois, em outubro de 2007, que definiu um elenco de medicamentos e insumos destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus, desde que estes estejam inscritos nos programas de educação para diabéticos promovidos pelas unidades do SUS. Embora tais leis possam ser consideradas um avanço e uma conquista dos pacientes diabéticos brasileiros, elas não conseguem atender todos eles dadas as especificidades de seus tratamentos. A alternativa que resta são as ações judiciais, no geral baseadas no disposto na Constituição Federal, exigindo que todos os produtos necessários ao tratamento sejam fornecidos gratuitamente. Por fim, sempre é bom mencionar que todo portador de diabetes não pode ser impedido de participar, ou mesmo ser excluído de um plano ou seguro privado de saúde sob a alegação de doença pré-existente.
O diabetes também não está incluso na lista de doenças graves que prevê isenções tributárias ou aposentadoria por invalidez, direitos que podem ser conquistados via judicial. Em 31 de outubro de 2019 foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes. A lei estabelece e prevê a realização de campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância e a necessidade de medir regularmente os níveis glicêmicos e de controlá-los. Mas Mourão vetou um artigo que determinava a oferta de exames de glicemia capilar ou outros de fácil realização e leitura imediata nas unidades de saúde. Segundo a mensagem de veto, o dispositivo criava uma despesa obrigatória ao poder público sem indicar a fonte de custeio e o impacto orçamentário e financeiro da medida até 2021. O senador Jorge Cajuru, principal defensor da causa no Senado, ressaltou que a diabetes é uma doença cara e, por isso, é importante que o Sistema Único de Saúde ofereça informações e tratamento para a doença, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 16 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com a OMS, a taxa de incidência de diabetes no Brasil cresceu 61% entre 2006 e 2016. Agora, via SUS, as pessoas terão um atendimento que antes não havia para os diabéticos. Se o caso for grave, poderá ter direito à cirurgia tanto a diabética quanto a bariátrica e o fornecimento de remédios, especialmente a insulina. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Fico longo e maçante. Mas é necessário saber quais os direitos que possuem os diabéticos. Vou deixar na descrição alguns links que podem te ajudar na luta contra a diabetes. Confere lá. Não esqueça do like e de se inscrever no canal. Sugiro que assista um desses dois vídeos. Vão te ajudar muito também. Obrigado por assistir. E até a próxima.